Gente, sejam bem-vindas a essa sétima edição do Café com BRICS. A gente, em geral, quer estar até lá no BTC, com uma mesa grande, que a gente pode ficar pegando comida com mais facilidade. A gente tem que fazer aqui reuniões mais tarde, daqui a pouco, na verdade. Agradeço pela presença. Sejam bem-vindos. E a ideia do Café com BRICS, que é organizado já pela plataforma socioambiental há algum tempo, é ter discussões sobre temas candentes que têm a ver com política ambiental, com política climática, de uma forma mais informal, digamos assim, né? Que a gente tenha uma dinâmica mais dinâmica, digamos assim, e que as pessoas possam participar também mais livremente. O encontro de hoje, como vocês devem ter visto, é para marcar uma nova iniciativa da plataforma socioambiental, que é o lançamento do Observatório das Ambições Climáticas do Sul Global. A gente não está certo do nome do observatório, talvez não seja exatamente isso, mas a plataforma já tem uma trajetória de observar as emissões climáticas dos países BRICS. Inclusive, ali a gente deixou o sumário executivo que a gente fez essa segunda pesquisa sobre as emissões climáticas dos países BRICS. Já tinha sido feito no início de 2023, e aí a gente atualizou e publicou esse no início do ano passado, e a gente também publicou os estudos individuais de cada um dos países, os estudos nos quais esse sumário executivo foi baseado. Mas agora a proposta é ampliar esse olhar para as ambições climáticas, e ambições climáticas aqui entendidas em termos do Acordo de Paris mesmo, como diminuição na emissão de gases de estufa. A gente sabe que isso não é suficiente, né? Porque quando a gente fala de transição energética, nem sempre a transição é justa. Muitas vezes é possível ter fontes de energia, matrizes energéticas que seriam limpas, no sentido de não emitir gases de estufa, mas que são muito sujas e injustas socialmente, ambientalmente, quando a gente está falando desses minerais críticos para a transição energética, isso é ainda mais claro. Mas a ideia aqui é a gente expandir essas atividades da plataforma para observar também as emissões climáticas de vários países do sul global, lançando, portanto, esse observatório, um site que vai servir como base de dados para as pessoas que estão estudando as políticas climáticas e ambientais de países do sul global. A nossa ideia é lançar esse observatório, pelo menos as primeiras bases dele, até o fim do ano, para coincidir mais ou menos com a COP. Mas a gente já começou essa pesquisa de outros países. A gente já tem, obviamente, os 5 BRICS, mas é claro também que é um trabalho que precisa ser constantemente atualizado, porque novas contribuições nacionalmente determinadas, novas metas, têm que ser enviadas pelos países, né? A gente tem que analisar isso, então, continuar analisando para esses países BRICS. Os próprios países BRICS, o BRICS se expandiu, então tem novos países que os países precisa e quer olhar, mas também para países além dos BRICS+. E a gente decidiu, então, começar pela Indonésia, pela República Democrática do Congo, pela Colômbia e pelo México. Esses 4 países foram escolhidos. A Indonésia e a República Democrática do Congo, porque, junto com o Brasil, detém 52% das florestas tropicais primárias do mundo, e inclusive lançaram uma aliança chamada OPEC das Florestas, quer dizer, está sendo chamada assim, por outras pessoas, e Colômbia e México, porque são importantes lideranças climáticas da América Latina, e a Colômbia também, porque grande parte da floresta amazônica está lá. E aí a gente convidou os nossos 2 pesquisadores intercambistas da plataforma da plataforma socioambiental, o Juan Davi e o Matheus, para conduzirem essas pesquisas. Cada um ficou com 2 países, e a ideia é que a gente apresente o Matheus e o Juan Davi, que a gente também faça hoje rodadas de perguntas, nas quais eles vão apresentar primeiro os perfis de emissão de gases de estufa desses países e como é a matriz energética deles, quais são as contribuições nacionalmente determinadas deles. Como esse site talvez vocês conheçam, Climate Action Tracker,
classifica, é um site muito interessante, importante para quem estuda questões climáticas, que o Climate Action Tracker, ele classifica as NDCs dos países como suficientes, insuficientes, altamente insuficientes, como isso classificado. Quais são os principais desafios enfrentados por esses países, e a gente abre também para perguntas. Não sei se Mauro gostaria de acrescentar algo. Então, acho que eu vou apresentá-los e aí a gente já começa com a primeira rodada. Peço desculpas de antemão, vou ter que sair 10 para as 3 e o Thiago também, sendo diferente. Então, vamos lá. Quando havia economista e estudante de mestrado em assuntos do sul global da Universidade de Sorbonne, ele está como estagiário intercambista da plataforma, pesquisando sobre energias renováveis, na pesquisa dele, né, não na plataforma, está pesquisando sobre energias renováveis no litoral cearense. Ele se interessa por temas de transição energética justa, índices compostos e impactos econômicos interregionais, e ele foi responsável por analisar as ações climáticas da Colômbia e da... Exatamente. E o Matteo, ele é graduado em Ciências Internacionais em instituições europeias pela Universidade de Milão. Atualmente está cursando mestrado na mesma instituições em RI, com especialização em diplomacia. Está aqui no Rio nos últimos 6 meses, passa muito rápido, está fazendo intercâmbio aqui na PUC e está como estagiário da plataforma. E a apresentação dele foca nas relações Mercosul-União Europeia, em particular no acordo comercial que foi fechado ano passado. Então, vamos começar? Então, tá. Então, na rodada 1, a gente pede para que vocês, e o Matheus foi responsável por mudar as ideias, vocês apresentem os perfis de emissão de gases de estufa desses países e a matriz energética deles, quais são os principais setores responsáveis pelas emissões, e se vocês pudessem também começar falando de onde eles estão ranqueados no ranking global de emissões de gases de estufa, seria bem legal. Então, vou começar com a produção da Colômbia. A Colômbia está ranqueada no país 25 maior país em emissão de gases de estufa do mundo. A Colômbia, as suas emissões são principalmente a energia, que é responsável pelo 35% das emissões de estufa. Segue as mudanças nas florestas no sul da Terra, que fazem 29% das emissões da Colômbia. E a agricultura é responsável pelo 25% das emissões restantes. Então, o nível geral de emissões da Colômbia é de 210 milhões de toneladas de CO2 equivalente. É um nível que é menor do nível promédio, tendo em conta a população e o tamanho do país. Por exemplo, nós podemos falar das emissões em termos per capita. A nível mundial, o promédio, a média é de 6,4. A Colômbia está ficando em 5,8. Então, tem um nível mais baixo do que a média global. Falando também da matriz energética da Colômbia, 24% renovável, esse 24%, 12% é hidroelétrica, e 12% de resíduos e de combustíveis. Então, lá vai também jogar um rol, a importância, o rol das 12% de identificações em termos da agricultura na produção, mas também os problemas que tinham acontecido com as hidrelétricas nos anos passados. Tem muitos eventos temporais na década de 2010, que tinha uma grande repercussão, muitos povos foram atingidos por temporais muito grandes, e que a produção hidrelétrica foi problemática durante a redor de 5 a 10 anos, a partir dos temporais. Isso, em geral, a emissão da Colômbia é 25 maior país em termos de emissões de gás de estufa, mas 88 em termos per capita. Então, a situação não é pior cenário, mas tem ainda muita coisa que é a melhorar.
e a Mateu a palavra para que ele fale de México e Indonésia. Obrigado. Então, falando sobre a Indonésia, fui no janeiro passado entrou como membro pleno no BRICS recentemente, então é importante falar sobre a situação climática e de acordo com o Climate Watch e considerando a União Europeia como um bloco, a Indonésia ocupa a sexta posição entre os maiores emissores de gases de efeito estufa e sendo responsável por cerca 3,11% das emissões globais, que equivale a cerca 1.475 megatoneladas de CO2 equivalente. O principal setor responsável das emissões da Indonésia é o setor de energia, que é responsável por cerca 46%, um nível bastante alto, porque a Indonésia é um dos maiores produtores e exportadores de carvão no mundo. E é também um importante exportador de energia no Sudeste Asiático. A queima de combustível fóssil para produção de energia é o setor que é mais responsável das emissões da Indonésia. Outro setor muito importante é o setor ligado ao uso da terra da floresta. O desmatamento e a degradação florestal aumenta, contribui significativamente ao aumento das emissões e esse setor é ligado também ao setor da agricultura. A Indonésia é um dos maiores produtores e exportadores de óleo de palma e o desmatamento das florestas para a expansão de plantação de palma de óleo contribui ao aumento das emissões. Falamos sobre a matriz energética da Indonésia, de acordo com a Agência Internacional da Energia, em 2022, o carvão foi a principal fonte de energia da Indonésia, representando cerca 37% da matriz energética do país, seguido pelo petróleo, por 28%, e gás natural, 12%. Como já falei, a Indonésia é importante produtor de carvão, é o quarto maior produtor de carvão do mundo e também o primeiro exportador de gás natural no Sudeste Asiático. E, embora o país tinha planejado de aumentar a participação de fontes renováveis no seu mix energético, em 2022, sempre segundo a IEA, representaram só apenas 12% do mix energético e do consumo total da energia. Falando sobre o México, sempre de acordo com o Climate Watch, em 2021, o México foi responsável por cerca 1,28% das emissões globais de gases de efeito estufa, equivale a cerca 610 megatoneladas de CO2 equivalente. E o México é o segundo maior emissor da América Latina, logo após o Brasil, e ocupa a 15ª posição entre os maiores emissores do mundo. Assim como para a Indonésia, também para o México, o setor energético é o setor que mais contribui a emissões totais do país. Neste caso, a principal fonte energética não é o carvão, mas é o petróleo. E no México, as emissões de gases de efeito estufa são quase totalmente derivadas do setor energético, que contribui com cerca 70% das emissões, um nível muito alto. E isso ocorre porque o México é um dos maiores produtores, consumadores e também exportadores de petróleo do mundo. O perfil energético do México apresenta desafios, mas também oportunidades para o país. O México é, como já falei, um importante produtor de petróleo e no país a demanda energética é em aumento. Mas a geração de eletricidade deriva quase completamente do petróleo. Mas também, nos últimos anos, entre 2015 e 2022, a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis quase triplicou, mas ainda representa só 5% do consumo total de energia. E em 2021, o suprimento energético do país foi distribuído pelo 44% do petróleo, 39% do gás natural, 5% do carvão e só apenas 5% de energia renovável, como energia eólica, hidrelétrica e solar. E agora eu vou apresentar a República Democrática do Congo.
a situação é bem diferente que na Colômbia. Aqui, nós vamos falar de um nível de emissões de gás de efeito estufa muito maior, por volta dos 680 milhões de toneladas de carbono equivalente, e onde 92% a causa de 92% dessas emissões são os biocombustíveis. Mas é uma realidade que é mais complexo que isso, que é uma ligação onde a causa que está ficando 92% é o consumo de carvão vegetal. Mas a causa desse produção de carvão vegetal é o desmatamento. O desmatamento no interior do país. E esse desmatamento também vai estar acompanhado pela agricultura depois. Então, o processo que normalmente a gente vê, que é desmatamento para a chegada depois da agricultura, mas com o que ficou do desmatamento, a gente está pegando para a produção de carvão vegetal. Então, o carvão vegetal está chegando no 92% das emissões, mas a responsabilidade da situação é ainda mais complexa. Com essa situação, a República Democrática do Congo fica como o maior contribuidor das emissões de efeito estufa na África. Número 2 é nível global. Então, as emissões são muito maiores que na Colômbia. 12 nível global. E quando eu estava falando na Colômbia, eu falo de ao redor de 5,4, 5,8 toneladas de carbono equivalente per capita. Aqui nós estamos falando de 7,6, que é maior da média global. Então, é um motivo de alerta. E ainda mais porque, se a gente falar em nível de produção, nível de PIB, o nível que é normal, a nível da média, a nível global, é de 140 mil toneladas de carbono equivalente. E a República Democrática do Congo está contribuindo com 14 mil. Então, 10 vezes menor do que a média global. Então, pelo nível de produção, nível de riqueza do país, ele deveria emitir 10 vezes menos quantidade de gases de efeito estufa. Então, é por isso que a situação é particular aqui na República Democrática do Congo, que mantém também a causa disso uma matriz que a gente pode falar de renovável, porque a consumação de energia fica lá no carvão vegetal, que é considerada como fonte renovável, porque vem da floresta, a floresta é renovável, conceitualmente. Mas a gente sabe também que, na realidade, o nível de desmatamento não é sustentável. Então, por isso é uma fonte que a gente chama de renovável, mas, no fundo, é uma ação que tem que ser mudada. E o restante vem de hidrelétrica. 8% da produção de energia que resta no país é de hidrelétrica. Então, isso para aqui da República Democrática do Congo, que é bem diferente da situação na Colômbia. Deixa eu apresentar. Sim, agora vamos falar um pouco mais sobre o NDC dos países. E falando da Indonésia, a primeira NDC da Indonésia foi apresentada em 2016, estabelecendo uma meta de redução de emissões de 29% condicionalmente e até 41% condicionalmente, dependendo do apoio internacional. A primeira revisão, a segunda NDC, a atualização da primeira, foi apresentada em 2022 e que é aumentando as metas de redução de emissões por 32% incondicionalmente e 43,20% incondicionalmente, sempre dependendo do apoio financeiro e tecnológico internacional. Até agora, a Indonésia, mas também outros países que vamos falar sobre, não apresentaram a última NDC, como de acordo com o Acordo de Paris, prevede que cada 5 anos o país parte da Acordo de Paris tem que apresentar, atualizar o NDC. E, a Indonésia, também como outros países, ainda não apresentaram em fevereiro passado a última NDC. Então, vamos falar sobre a NDC de 2022, que está alinhada também com a estratégia de longo prazo apresentada da Indonésia,
com o objetivo de atingir a neutralidade carbônica até 2060 ou antes, sempre dependendo do apoio internacional, do avanço tecnológico do país. E a NDC da Indonésia e as ações climáticas da Indonésia foram classificadas como altamente insuficientes da Climate Action Tracker. Isso significa que as políticas climáticas da Indonésia não estão alinhadas com o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus, como conforme ao Acordo de Paris. Segundo o Climate Action Tracker, o país continua a ser fortemente dependente do carvão, que é a primeira fonte de energia do país, e por cerca de 39%. Que a Indonésia, como eu falei, é um dos maiores produtores e exportadores de carvão do mundo. Outro aspecto crítico é a lenta transição para energias renováveis. Embora o país haja planos para aumentar a produção de energia a partir de fontes renováveis, essa transição tem sido lenta, e isso é agravado pelo fato que o governo da Indonésia ainda subsidia em larga escala os combustíveis fósseis. E, embora o governo tinha apresentado o plano para atingir emissões líquidas zero até 2060, o Climate Action Tracker afirma que essa meta é insuficiente e tardia para cumprir com o Acordo de Paris. Enfim, um dos maiores problemas do país é o desmatamento das florestas. Em 2021, o governo anunciou o plano para restaurar 2 milhões de hectares de terras degradadas e 12 milhões de hectares de floresta até 2030. E embora o governo tinha anunciou esse plano e tinha aprovado um plano para uma gestão mais sustentável da floresta, o setor agricolo continua a pressionar o desmatamento da floresta do país, porque, como já falei, o desmatamento de larga escala para expandir, para a expansão da plantação de palma de óleo, fez a Indonésia um dos maiores emissores do mundo no setor do uso da terra da floresta, cerca de 33% das emissões. Sobre o México, a primeira NDC foi apresentada em 2015, estabelecendo uma meta de redução por 22% incondicionalmente e 36% condicionalmente. Todo mundo sabe o que é NDC? Contribuição nacionalmente determinada. É o documento, exatamente, né? Que tem que ser apresentado cada 5 anos, e cada 5 anos o país tem que alinhar novas metas climáticas. E, então, a primeira do México foi apresentada em 2015, com metas de redução de emissões por 22% incondicionalmente e 36% condicionalmente até 2030. A primeira revisão foi apresentada em 2022 e apresenta uma evolução significativa da política climática do México, com o aumento das metas de redução e o melhoramento das políticas de adaptação e mitigação do país. O México hoje se compromete com uma meta de redução incondicional de 35%, um aumento de 22% para 35%, e rispetto à primeira NDC, até 2030 e até 40% incondizionalmente, dependendo sempre do apoio financeiro e tecnológico do país e da coordenação climática entre as principais economias do mundo. Como a Indonésia, também o México ainda não apresentou a última revisão da NDC em fevereiro deste ano, e a revisão do 2022 estabelece alinhada com a evidência científica do sexto relatório de avaliação do IPCC, que é Intergovernmental Panel on Climate Change, que estabelece a necessidade de reduzir emissões globais em 43% até 2030 para limitar o aquecimento global a 1,5 graus. E o México, contribuindo por cerca de 1,3% das emissões globais, na sua última NDC, reconhece a necessidade de uma coordenação global
e um apoio dos países desenvolvidos para atingir suas metas climáticas. Um aspecto crítico da NDC do México refere-se à definição de BAU, que é o cenário business as usual, que representa um nível de emissão, estimado de emissão, em ausência de políticas climáticas no país. Então, em ausência de políticas de adaptação e mitigação. Em 2022, o cenário BAU, business as usual, foi revisionado para cima, em relação à primeira NDC do país, tornando a redução das metas climáticas do país, em termos absolutos, menos impactante. Porque, em comparação com a NDC do 2015, a meta de redução foram aumentadas, mas também foi aumentado o cenário BAU. E isso vai reduzir o impacto real da política climática do país. A NDC do México apresenta metas específicas por alguns setores da economia do México, especialmente no setor da energia e do transporte. O setor energético, que é responsável por 68% das emissões do México, o governo anunciou uma meta de redução de 15% das emissões, com foco em programas de eficiência energética, expansão do uso de energias renováveis, com a modernização das usinas hidrelétricas. No entanto, o governo continua a financiar combustíveis fósseis e a dependência do país do petróleo é muito alta. E também o governo subsidia em larga escala a empresa petrolífera estatal Pemex. E no setor de transportes, o governo anunciou a Estratégia Nacional de Mobilidade Elétrica, com foco na eletrificação do transporte público e também expansão da rede ferroviária. O Climate Action Tracker classifica a NDC, a política climática do México, altamente insuficiente, como para a Indonésia, porque a política climática do país não está alinhada com o objetivo do Acordo de Paris. E, além disso, o México ainda não definiu um roteiro claro para o pico das emissões, que é um elemento fundamental para analisar a política climática do país. Mas o governo anunciou na última COP29, a meta de atingir neutralidade carbônica até 2050 ou antes, sempre dependendo do apoio internacional. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ele começou a falar agora que essas políticas são altamente insuficientes. Quando a gente fez um estudo dos países bem desenvolvidos, o único país que não tinha metas altamente insuficientes, criticamente insuficientes, era o Brasil, que tinha metas quase insuficientes. Então, assim, eu acho que é importante a gente também ver isso no panorama geral. Né? Então, para continuar, vou dar as contribuições, os objetivos de contribuições da Colômbia e da República Democrática do Congo. A Colômbia tem um compromisso de diminuir em 50% as emissões de gases de efeito estufa daqui no horizonte de 2030. Aí, o setor que está mais comprometido na redução de emissões é o setor da energia e da agricultura. Tudo isso está ligado claramente com o desmatamento, o cambio da utilização do uso das terras e do desmatamento das florestas. Mas o importante aqui, eu acho que é mostrar que a Colômbia tem um compromisso que é quase suficiente. Segundo o Climate Action Tracker, as medidas são insuficientes, porque o objetivo de mitigação agora é de 150 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Ele seria suficiente se ele fosse de 150. A diferença de 139 a 150. Tem só 11 milhões de toneladas de carbono de CO2 equivalente, e faz uma diferença de uma
como objetivo suficiente e insuficiente na Colômbia. E esse cenário ainda pode melhorar, porque com a chegada do novo objetivo, 2025, que ainda não foi publicado, nos últimos dias, um documento que foi enviado, mas ainda não deixou livre a documentação para acesso público, mas, como o governo atual, durante 2024, foram feitas muitas rodadas a nível nacional, com diferentes atores, em diferentes cidades, para estabelecer os novos objetivos da Colômbia. Então, aí tem um problema que temos objetivos no longo prazo, e como chegar a eles, tendo a dependência atual dos combustíveis fósseis a nível econômico. Esse acho que é o maior desafio que tem agora os objetivos, porque lá no documento fala-se que a Colômbia vai chegar à neutralidade de carbono em 2050, mas passar de uma missão que é bem importante de 2030 até atingir as emissões líquidas zero, é uma diferença bem importante. E agora, falando de a República Democrática do Congo, a situação fica mais dependente do financiamento exterior. Então, os objetivos são ainda mais ambiciosos dos objetivos, que, em termos brutos, são mais ambiciosos que os objetivos da Colômbia, porque a magnitude é de 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente, que é umas 3 vezes maior do que o objetivo da Colômbia. Mas a República Democrática do Congo é um produtor muito maior da gás de combustível. Então, faz sentido que eles tenham uma ambição maior se eles são contribuintes maiores. Mas desses 600 milhões de toneladas de carbono equivalente vão ser reduzidos no horizonte de 2030. O 21 é uma redução de 21%, faz o cenário sem mudanças no cenário de legislativo. E desse 21%, desse 9% é condicional ao financiamento exterior. Só 2% dos compromissos da República Democrática do Congo são vêm do governo. Então, lá fica um governo, um objetivo muito frágil ao cenário internacional, o que pode acontecer. Agora, por exemplo, com as políticas, as decisões do novo governo dos Estados Unidos, e da redução das ajudas nos projetos ambientais, vão atingir muitos países. Um deles é a República Democrática do Congo. E tem mais desafios em termos do desmatamento e da política atual do país, mas eu não sei se você quer falar ainda mais de desafios desses países. Não, posso agora? Bom, então, para resumir um pouco sobre a Indonésia ainda tem alcançado avanços importantes na sua política climática, mas ainda segue uma trajetória que não é compatível com a metas da Acordo de Paris. E para que a Indonésia possa alinhar sua política com objetivos globais de combate da mudança climática, são necessárias a eliminação progressiva do uso de carvão, um aumento do uso de fontes renováveis para a geração de eletricidade e uma melhor gestão das florestas. Embora o país esteja tentando expandir o uso de fontes renováveis, o governo tinha prometido de acelerar o processo de fechamento das usinas a carvão, mas ainda sem indicar um prazo específico. A transição para uma economia a baixas emissões tem sido lenta e dificultada para um quadro regulatório ineficiente e falta de recursos financeiros. Estima-se que a Indonésia tem que mobilizar cerca de 1,2 trilhão de dólares em investimentos para a transição energética do país até 2050. Então, muito dinheiro. E a Indonésia, o problema da Indonésia também a sua vulnerabilidade climática.
e essa vulnerabilidade é agravada por a geografia do país, sendo a Indonésia o maior arquipélago do mundo. E os principais riscos climáticos do país são o aumento das frequências da tempestade, secas prolongadas e também inundações. E, além disso, as áreas costeiras do país são em risco pelo aumento do nível do mar, o que pode provocar uma migração forçada de milhões de pessoas e também causar grandes perdas socioeconômicas, afetando a infraestrutura crítica do país e a comunidade na costa. Para enfrentar os desafios climáticos do país, o governo da Indonésia apresentou uma abordagem de ação de mitigação e adaptação, mais priorizando a implementação de tecnologias de adaptação. O governo da Indonésia apresentou um plano de adaptação estruturado em 3 áreas principais, que são resiliência econômica, resiliência social e resiliência dos ecossistemas. Resiliência econômica promovida por melhor proteção de infraestruturas críticas do país e uma gestão mais sustentável do recurso natural, como água e solo, para garantir a segurança alimentar do país. Uma resiliência social com fortalecimento das capacidades das comunidades, especialmente mais vulneráveis na costa, e para enfrentar os impactos climáticos. Enfim, uma resiliência dos ecossistemas que é promovida por meio de uma restauração e conservação do ecossistema do país, em particular florestas e recifes de corais. E a Indonésia, recentemente, é muito importante, questionou o seu compromisso com o Acordo de Paris, apontando a falta de apoio financeiro e tecnológico de outros países e dos países mais ricos da comunidade internacional, e que não cumpriram as promessas de ajudar as economias em desenvolvimento. E o país reclama a dificuldade de reduzir a sua dependência do carvão sem apoio adequado das economias mais ricas do mundo. E, além disso, depois a retirada dos Estados Unidos recentemente sob a presidência do Trump, o governo da Indonésia levantou preocupações sobre a eficiência do Acordo de Paris e também do Acordo de Paris. E sobre o México, embora o México tenha aumentado sua ambição de redução climática, como já falei, aumentou de 22% para 35% a meta de redução. O país continua a ter uma forte dependência da fonte renovável, em particular o petróleo, e isso é incompatível com a trajetória compatível com o Acordo de Paris. E muitas ações apresentadas do México carem de detalhes financeiros e de investimentos. Segundo a Agência Internacional de Energia, o México tem um enorme potencial para energia renováveis, mas sua política atual limita a transição para um sistema energético sustentável. A atualização da ANEC do México representa um avanço formal na luta contra a mudança climática, mas com muitas críticas. Como já falei, na última atualização do NDC, o México aumentou o cenário BAU, Business as Usual, e isso vai reduzir o impacto real das ações climáticas do país. E outro problema continua a ser o México continua a ser fortemente dependente do petróleo e também continua a financiar combustível fóssil, e isso dúvida sobre a real intenção do governo do México de realizar uma transição energética do país. Segundo o Climate Action Tracker, para melhorar a sua política climática, o México deveria acelerar a transição para energias renováveis, acelerar
do petróleo, dependência do petróleo, definir um plano certo para o pico das suas emissões e também reforçar o mecanismo de financiamento internacional. E, então, somente com uma estratégia mais ambiciosa e detalhada, o México poderá alinhar a sua política climática com objetivos globais de mudança climática. Agora vou falar aqui realmente da Colômbia, da República Democrática do Congo, em termos dos desafios que estão para o futuro, tanto em termos ambientais, como também mais com os desafios que temos dos países a nível geral. Então, aqui, os dois países compartilham um problema de segurança e de soberania no Estado, que vai levar uma vulnerabilidade maior em certos pontos, não só geograficamente, mas economicamente e em termos de produção e de emissão de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, na Colômbia, em 2016, realizou seu acordo de paz com um dos setores armados, que deixou em 80% chegou a uma redução de 80% dos conflitos no país, mas isso significou também deixar terras que eram controladas pelos grupos armados à margem dos grupos econômicos. E quando eles chegaram nas florestas que eram dominadas pelos atores do conflito, isso chegou a uma aumentação do desmatamento, aumentação da fronteira agrícola e aumentação da produção de carvão vegetal também, como aconteceu na República Democrática do Congo. Então, o desafio lá é de manter a soberania do país no território inteiro. E isso está acontecendo também na República Democrática do Congo, porque tem ali a guerrilha que surgiu a redor de 2014, porque depois a raiz de todo o conflito lá na República Democrática do Congo foi o genocídio dos Tutsi na Ruanda. Depois o governo da Ruanda vai financiar atores armados da República Democrática do Congo e eles vão dominar uma parte, mesmo a capital da região este, que é fronteiriça com a Ruanda. E isso vai vai fazer ainda mais complicado ter as mudanças que o país precisa. Caso da Colômbia, caso da República Democrática do Congo. Então, os desafios, acho que não pode ser verse independentemente da realidade política e social do país. E lá também, os dois têm uma conexão forte com o tema da vulnerabilidade em termos de inundação e secas. Os dois são países tropicais que vai ser muito mais regidos pelos regimes de chuva e de seca, e isso é o que está acontecendo. As inundações na Colômbia, por exemplo, na década de 2010, levaram à criação ou à ampliação, porque existia há muito tempo, mas a verdadeira criação, funcionamento da política de prevenção de risco. Lá foi o momento que a Colômbia começou verdadeiramente a preparar-se para o risco. E é um dos maiores setores que estão. E quando a gente faz uma análise da situação de mitigação e de adaptação da Colômbia, o risco frente às inundações é um dos elementos que vai destacar. E, no caso da República Democrática do Congo, é similar. As inundações e a seca são os riscos mais grandes, não só para a população, para a emissão de efeitos de gases de estufa, mas também para a biodiversidade dos países. Os dois são países enormemente biodiversos e as mudanças no regime de chuvas e de seca vai alterar todo o sistema e toda a sustentabilidade a longo prazo das florestas de todos os países. Então, é isso. Mesmo se tem a vantagem de oportunidades, por exemplo, a República Democrática do Congo trabalha muito como o mecanismo da Rede Mais, que é o pagamento para a proteção das florestas, a proteção geral
através de diferentes mecanismos. Mas ainda os desafios são maiores atualmente. Então, sobre a Colômbia é a República do Congo. Nossa, ter alguma pergunta, dúvidas? Porque acho que nós já foi falado. Sim. Então, já fechado. Vou abrir pouco, mas antes só alguns comentários também que era legal trazer um pouco do Brasil, que a Maria Bia que pesquisa o Brasil, né? Sim. Na questão da mudança climática. E a gente percebe muita similaridade, especialmente com o Congo e essa parte dentro da Colômbia e algumas coisas também em relação à Indonésia, ainda que o ponto do carvão mineral ele não seja a mesma coisa, né? Mas já em relação ao carvão vegetal, sim. Então, esse é um elemento, um dos estudos. Só que no caso do Brasil, o carvão vegetal, ele não está tão associado à questão do desmatamento. Ele está mais associado à medida de enfrentamento da crise climática com a produção do eucalipto. Então, é uma outra narrativa, né? Ainda que a gente saiba que sim, tem uma relação também em algumas áreas com a expansão do desmatamento ou a expansão da degradação. Porque áreas que são degradadas, mas que não são desmatadas, são utilizadas, ao invés de você fazer a composição de mata nativa, você utiliza para eucalipto. Esse é um ponto. E uma outra que eu achei interessante também é a similaridade em relação à palma africana, o óleo de palma, né? Que vários desses países que vocês mencionaram, eles acabam utilizando também o óleo de palma como monocultivo, né? Específico na agricultura para a produção e que é visto como biocombustível, novamente, mais um elemento, né, de discussão de energia ou de transição energética, mas que tem um impacto gigantesco do ponto de vista seja da expansão agrícola, socioambiental, né, das medidas. Então, achei que foram pontos interessantes para a gente usar, e tem a ver muito com a pegada do Brasil, e em relação ao carvão, tem muita da África do Sul, né, que é também o principal fonte energética, né, da África do Sul, e que tem tido muita dificuldade de pensar uma transição que não fosse uma transição o próprio país pudesse buscar, mas sempre dependente de uma ajuda externa, né? Então, pelo que vocês falaram, acho que talvez o México para que menos demande recursos, ele tem a EDC dele, mas dividido entre o que é com apoio, o que é sem apoio, mas os outros parecem também independentes, especialmente Indonésia e Congo, e isso acaba travando também muito debate, porque o debate do financiamento é um dos principais, né, na negociação é muito travado. Então, acaba esbarrando numa discussão que vira uma bola de neve, né? Sempre o mesmo ciclo de discussão. Você vai poder fazer, mas para isso tudo daquilo. Esse aquilo nunca está disponível dentro do acordo que o país pode trazer. Eu achei muito interessante que dá para a gente pensar vários pontos, mas eu vou abrir primeiro para vocês e depois a gente faz outros pontos. Alguém tem algum comentário? É à vontade. Me chamou muita atenção quando você disse que na Indonésia 47% das emissões são do setor de energia, né? E aí eu queria que você explorasse um pouco mais sobre essa questão e como a Indonésia está lidando para trabalhar essa questão da transição energética. Falar um pouco mais sobre isso especificamente. Sim, então, como falei... Pode juntar. Pode ser mais um? Aí... Sim. Tem mais alguém que quer fazer um comentário? Eu vou aproveitar que eu só sobre o Brasil é que é isso que a Mara comentou, que a gente acaba percebendo alguma similaridade de questões assim, que o Brasil está passando por questões que Colômbia, que Congo, que Indonésia estão passando, México também. E só destacar também um pouco que, principalmente agora, no que o Brasil é o presidente, ele está se apresentando, está nesse espaço, e está tendo também essas questões de o Brasil se colocando como uma liderança climática, mas ao mesmo tempo a discussão sobre vai estar expandindo a extração de petróleo na Baía Amazônica e tal. E aí a justificativa que o Brasil tem apresentado olha, mas a nossa emissão não vem de energia. Pelo contrário, nosso problema de emissão é questão de desmatamento
da nossa floresta amazônica, que é o desmatamento funciona uma parte ilegal. Então, se a gente controlar o desmatamento ilegal, a gente já está bem. A gente já está bem em comparação com outros países. E quando a gente discute sobre isso, sobre a ambição climática, também fica um gostinho meio amargo na boca no sentido de, ok, o Brasil está fazendo melhor do que os outros países, você conseguir controlar isso, essa questão do desmatamento que é muito importante, vai estar realmente numa posição de liderança climática no mundo, mas aí fica assim, se cumprir o mínimo, já vai estar muito bom. Então, por que a gente não pode fazer algo além disso? E em 2022 foi apresentada essa ideia de um OPEC das florestas, ter um dos 3 países com maior quantidade de floresta tropical do mundo, que é Brasil, NDC e Indonésia, se unirem e discutirem, pensarem em estratégias alternativas, e até agora a gente não teve nenhum acordo além disso, deles assim, a gente vai ter que conversar, a gente não sabe se eles acontece mesmo, se eles estão com ideias para pensar em parcerias. E eu acho que é interessante, então, também a gente considerar isso, porque tem países, se a gente está com essa questão muito importante da dificuldade financeira, da dificuldade de apoio técnico, 2 países desenvolvidos que, no contexto da Convenção de Clima, eles têm a obrigação de darem essa ajuda, de darem esse apoio, no princípio das responsabilidades comuns forem diferenciadas, mas também pensar em, então, como é que o sul global pode se articular de alguma forma para tentar suprir algumas lacunas que, infelizmente, nós temos, porque não temos o apoio suficiente e porque não teremos ainda mais apoio financeiro suficiente, principalmente nos Estados Unidos, Paris e tal. Então, assim, forma de a gente pensar nisso, e aí eu também queria jogar uma pergunta para vocês, então, como é que vocês, teve alguma iniciativa que vocês viram dos países que acharam interessante, que acham que pode ser compartilhada e publicada nesses países, e se o Alcober também responder isso, uma pergunta mais específica, porque aqui na América Latina a gente tem um acordo, que é o Acordo de Escazú, que é de proteção a defensores ambientais, que é um acordo que foi anunciado assim, em 2019. Não sei. Qual acordo? O Acordo de Escazú. É um acordo recente que ele foi assinado pelo Brasil, mas não foi ratificado, porque estava no período do Bolsonaro, então não teve que ficar, e até hoje está no Congresso parado a ratificação desse acordo, que é um acordo muito importante para a proteção dos defensores ambientais, considerando que Colômbia e Brasil são os 2 países com mais mortes de defensores ambientais no mundo, como organizado pelo Luiz. A Colômbia já ratificou o acordo, já está participando das fotos das conferências de encontro dos acordos, já estão lá mais 3. Aí eu queria saber se você conseguiu, tudo bem recente o acordo, mas se já tem alguma implicação prática desse acordo no país, na Colômbia, se já melhorou alguma coisa. Então, sobre a Indonésia, achei que a Indonésia e o México têm uma situação bem parecida, porque nos 2 países tem o maior setor responsável das emissões do setor energético. A Indonésia com 46%, no México até 68%, altíssimo. E a diferença é a fonte de energia, porque na Indonésia a principal fonte de energia é o carvão, por cerca 37%, e no México é o petróleo. Sempre na Indonésia, depois do carvão, tem um petróleo por 28% e gás natural. E fontes renováveis são só apenas 5%. E no México é a mesma coisa. A primeira fonte energética do mix energético do país é o petróleo, depois carvão e gás natural. Então, tem uma situação bem parecida. A fonte para a geração de eletricidade é diferente. No caso da Indonésia é o carvão, no caso do México é o petróleo. Mas nos 2 países, a queima de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade é o primeiro problema nas emissões de gás de efeito estufa. Eu acho também interessante o fato que a Indonésia chegou a questionar o seu compromisso com o Acordo de Paris, porque levantou
problema sobre appunto a falta de financiamento internacional, ma também na Indonésia continua o governo continua a subvencionar, financiamento de fontes de combustível fóssil e também no México. Então, da uma parte, os países falam que é verdade, falta um financiamento internacional e tem que achar um modo para buscar financiamento, mas os países têm que também acabar com o financiamento de combustível fóssil. No México, o México subsidia em larga escala a empresa petrolífera estatal que é a Pemex, é uma das maiores do mundo. Então, a situação não pode ser junto essas duas coisas. E sobre o que você perguntou, achei interessante um programa da Indonésia, que foi um programa nacional que o nome é ProClima, que incentiva comunidades locais a participarem ativamente aos esforços de mitigação e adaptação. E com esse programa, o governo reconhece e premia as comunidades que implementam as práticas sustentáveis, como a gestão mais eficiente da água, agricultura resiliente ao clima e uma redução de resíduos. Então, uma série de ações que o governo premia como financiamento das comunidades. Então, o governo tentou esse plano para começar uma resiliência da comunidade e uma transição que pode começar do baixo, então, das comunidades. Acho bem legal. Quanto à pergunta se eu encontrei projetos que acham interessantes, na República Democrática do Congo eu encontrei um projeto que estava sendo um sucesso lá, que era para proteção do desmatamento, que era tomar certas áreas para conservação, mas que não ficam isoladas, que não ficam fora da atividade econômica, mas que são deixadas em cargo para as comunidades indígenas. Então, eles são remunerados para manter uma atividade que seja de baixo impacto na região, na floresta. Então, cada região pode... Um pagamento de serviços ambientais, é isso? Tipo um pagamento de serviços ambientais. Um pagamento à comunidade para manter uma atividade econômica, uma atividade cotidiana, a baixo emissão, a baixo impacto ambiental e nosso sistema. E, sei lá, tem funcionado por acho que uns 8 anos, mas depende do financiamento externo. Então, fica vulnerável para depois. Mas acho que era interessante. Na Colômbia, eu também há um projeto que chama-se Comunidades Energéticas, porque lá há um problema muito grande que é a conexão da eletricidade para ligar o sistema nacional. Às vezes fica sendo um problema, porque lá tem uma ideia de justiça ambiental, justiça energética e justiça climática. Então, a ideia lá no fundo da justiça energética é que, como se estão realizando agora muitos projetos de energia eólica e solar, a ideia é que as comunidades que ficam perto dos espaços solares e eólicos não tenham, se seja impossível para elas, não ter eletricidade, porque agora a conectividade na Colômbia está ao redor de 70% da população que tem acesso à eletricidade. Mas a ideia é que, se numa região, num distrito, se faz uma produção a grande escala de energia, eles tenham o acesso garantido à eletricidade também. Então, porque o problema atual é que a rede nacional, não, mesmo se tem a capacidade em termos de produção, eles têm a capacidade de atingir todo o país, mas a conectividade não é suficiente. Então, a ideia é de fazer independentes as comunidades que não são atendidas pela rede nacional. Então, que elas tenham os seus painéis solares e as suas granjas eólicas,
elas mesmas possam ser soberanas da consumação da produção de energia. E quanto ao Constituição Sul, é um tema bem imediato, bem importante lá na Colômbia. Eu acho que é difícil ver ou mensurar o impacto, porque a chegada da ratificação do Acordo do Escazú foi no mesmo momento da mudança do governo. Agora, um governo progressista tem feito muitas mudanças no tema ambiental. Então, o desmatamento, por exemplo, tem baixado bastante, ao menos no primeiro ano do governo, que foi 2023, e que foi o mesmo ano da ratificação do Acordo do Escazú. Então, em termos de desmatamento, tem diminuído muito com a chegada do Acordo do Escazú, mas também a chegada do governo. E tem também lideranças não só ambientais, mas sociais em geral, e o assassinato e a assédio às lideranças sociais e ambientais tem diminuído bastante nos últimos 2 anos. Então, eu não posso diferenciar as duas fenômenos, porque chegaram mais ou menos na mesma época. Mas há uma redução, há ainda muitas regiões que se mantêm dificuldades muito grandes, mas tem regiões que estão a melhorar bastante. Interessante saber, né? E aí, um dos eixos, né, que a gente estava olhando para colocar no observatório é a discussão de transição justa. E a gente ainda vai discutir, né, um pouco do conceito, como é que a plataforma vai compreender esses fenômenos. Surge muito na discussão a partir da energia ou do trabalho, mas a nossa intenção é que a transição justa ela pode ser muito mais ampla, né? Então, esses critérios vão conectar com a justiça climática, com a significatar, que a gente possa pensar em sobre outras questões. E no estudo com 5 países, esse era um dos debates, né, que a gente incluiu. Eu queria que você pudesse falar se vocês viram algo que esses governos estão incluindo isso, por exemplo, no PNDC, ou teve alguma política, um programa nacional, um plano nacional, algo que vocês perceberam que conectem com esse debate ou não? Para a Indonésia e México, não se fala muito sobre transição justa. Acho que você encontrou algo da Colômbia. Na República Dominicana não tinha nada. Mas na Colômbia, quando a Colômbia enviou a NDC da 2022, lá eles indicaram que tinha que criar-se uma política de transição justa no horizonte de 2023. Lá foi a mudança do governo e realizou-se o tema da transição justa. E o governo anterior queria focalizar só, é um governo da mais direita, queria só garantir na justiça da transição o tema dos empregos, de que os empregos que agora dão a mineração e o petróleo fossem compensados com a chegada das novas energias. O novo governo tem uma direção diferente, que é 3 eixos de transição justa: justiça climática, energética e ambiental. Então, o tema ambiental tem os benefícios e os impactos das atividades econômicas. O tema climático, que é o risco, que é diferenciado segundo a comunidade, a região, ao nível de vulnerabilidade. Energética, o tema que nós estamos falando lá, que é o direito ao acesso, como eu tenho acesso ao consumo, à produção e à transmissão da energia no país. Então, agora, o Ministério de Minas e Energia tem publicado já, acho que 3 roadmaps, objetivos que serão alcançados no horizonte de 2050, promovendo a transição numa visão de transição justa. Tá. E deu para saber, ou em algum lugar vocês conseguiram informação de por que eles não entregaram as NDCs atualizadas? Uma matéria, nada que Não, eles porque, na verdade, conversando. as países que enviaram uma NDC atualizada são como 3 em todo o mundo, no mundo geral. 3? Exatamente. E O prazo era agora, né? o prazo era fevereiro, agora Mas foi agora, até setembro. Mas não é novidade, porque também
autorização passada, algum país apresentou a autorização período bem atrasado. E o objetivo agora é de que todos os países apresentem o NDC antes da COP, para ter um quadro claro do mundo inteiro, mas Situação. exatamente. Mas não encontramos algum tipo de motivação ou aquele período. Essa se a Indonésia quase ameaçou também para sair do acordo. Exatamente. Estão mais preocupados sobre isso que apresentar a nova EDC. Do meu lado, eu não comprei nada na parte do desenvolvimento, como, mas a Colômbia queria fazer uma atualização que fosse ainda mais ambiciosa, porque o governo atual é mais progressista, mas acho que a resposta aqui levou mais tempo do esperado, porque eles queriam engajar a comunidade, o povo, tal. Tinha muitas reuniões e fizeram com a gente, verdadeiramente, com o povo, nas diferentes cidades. Então, as rodadas levaram mais tempo do esperado. E acho que agora o INEAM, que é a discussão do clima na Colômbia, enviou já um documento para a ONU. Acho que foi bem recentemente, mas ainda não é oficial, ainda não é a índice oficial, mas a partir desse documento é que vai se criar a índice. Então, acho que nos próximos meses, acho que vai sair. Legal. Também Não, porque e é interessante isso. alguns países falaram que preferiam esperar a eleição, que não me lembro agora, tem na Austrália, não, Nova Zelândia, em maio, e que vai apresentar a atualização depois da eleição do maio. Mas também outros países não estão preocupados. Por exemplo, a Índia falou que não tem pressa de apresentar a atualização da NDC. Então, é bem variegado o quadro. Já ia fazer alguma pergunta, algum comentário? Isso não é. Vou tirando. Deixa eu ver aqui. Já falou bastante de energia. Acho que uma coisa também que a gente pode, sempre pode, certo, que a gente pode também botar aqui para debate, também, se quiserem entrar nesse debate também, é que, bom, a gente está falando sobre transição energética, né, essa discussão, e para isso vamos precisar de novos minerais, minerais líquidos, minerais orgânicos, vários termos de minerais para transição energética, e grande parte da fonte desses minerais vem do global, vem também desses países que estudaram justamente a República Democrática do Congo, está no conflito também por conta dos minerais, né, que são utilizados do lítio, de cobre, ouro, que são utilizados para tanto os eletrônicos, mas também fontes também de energia, solar, nos painéis solares. Também, então, como é que a gente vai discutir sobre essa transição energética, né, que não seja uma transição, e acho que por isso que a gente está querendo discutir sobre transição justa, não seja uma transição energética mais injusta ainda para o sul global. A gente, o sul global não financie a transição, não o sul global não seja a matéria, não dê a matéria-prima para uma transição energética no norte, que vai gerar ainda mais segurança, violência, destruição aqui no sul. E como é que se já tem alguma discussão assim de países, porque também tem uma forte discussão que estão tendo construção de países, dos países, no Brasil tem vários grupos que querem discutir como o Brasil não ser só um exportador de minerais, mas ele construir eles levaram o produto final, eu acho que também essa discussão de beneficiamento também, sobre beneficiamento, né? Que é, por exemplo, a Bolívia, no acordo de lítio que ela fez com a China, ela traz exigências desse ponto de vista. Tem a ver com a transferência de tecnologia, de agregar trabalhadores da Bolívia, de assim, de alguma forma de você beneficiar o produto do país, e outros têm ido um pouco nessa direção, né? A Colômbia também fez algumas coisas nesse sentido, o Peru
não em relação aos minerais críticos, mas em relação ao corpo. Né? Uma hora, assim, quando o corpo estava praticamente pronto, cataram uma lei mil anos antiga, assim, do país, para cobrar imposto do corpo chinês. Então, assim, o pessoal está ficando um pouco mais esperto, né? Minimamente, o Brasil ainda está um pouco atrás de entender que esses recursos eles são cruciais e que não dá só para liderar a legislação e você ficar para trás porque você não recebe nem a transferência de tecnologia, nem financiamento, nem investimento, muitas vezes nem a mão de obra. No caso da China, eles acabam trazendo a mão de obra de fora. Então, é isso que é um ponto interessante. Tem uma discussão bem interessante porque é também pensar se é necessário só mudar da consumação de combustíveis fósseis, ou se verdadeiramente mudar de paradigma. Porque se a gente não muda de paradigma, seja os gases de efeito estufa, ou seja, qualquer outro tipo de perigo para o ecossistema, para a humanidade, para o planeta, e um ponto vai ser insostenível. Porque os minerais, os materiais, tudo tem que sair de alguma parte, seja no sul, seja no norte. Mas se o nível de consumo, o nível de produção atual, mantém uma taxa de crescimento como atual, é difícil que o risco ambiental caia. Então, acho que está lá o nosso. E também, no tema do sul global, a União está fazendo pressão por alguns BRICS, que é ter uma independência do norte, poder fazer mudar economicamente o modelo, ser independente do norte global. Acho que é uma das respostas que muitos países têm, por exemplo, da Bolívia, que sempre estava na iniciativa de criar pactos a nível regional, por exemplo, a Venezuela na década dos 2000, e também tinha na ideia de ter relações mais fortes com os vizinhos, que com os Estados Unidos, com a Europa. Eu acho que é a ideia de muitos países, mas que é um caminho que é mais, ainda mais difícil, porque o curto prazo sempre é a tentação mais forte. Né? Acho interessante a questão da China, que estava falando, que se não lembro errado, a China tem um monopólio da tecnologia que deriva desse tipo de mineral, mas não porque a China tem um monopólio desse tipo de material, mas porque tem um monopólio da tecnologia para trabalhar e gerar o produto finito. E a China importa da países do sul global lítio, ouro, cobre e exporta novamente o produto final. Eu acho importante que a economia do sul global desenvolver esse tipo de tecnologia para não ser dependente desse tipo de sistema. Também a União Europeia, na sua política comercial, definiu o plano de uma estratégia, autonomia estratégica em termos de minerais. O plano é de inserir no seu acordo comercial, também um dia foi concluso com o Mercosul, uma dependência com o país do Mercosul. Então, Brasil, Argentina, para o Uruguai, tornam-se como exportadores de matéria-prima e falta depois uma transferência de tecnologia, que acho fundamental. Falta esse tipo de... Tem que mudar o sistema. O sistema, não fio. Mas sim. Não sei, mais alguém tem algum ponto? Nosso tempo. Tá. Então, agradeço vocês dois, não só o resultado aí da pesquisa, que a gente vai publicar, não quero que a professora tenha que sair mais cedo, a Paula, porque ela estava acompanhando melhor isso com vocês, mas a gente vai publicar esses dois, né? E a ideia é que a gente, isso já seja de pontapé, como a gente falou do observatório, a gente já tem dados dos 5 países, a gente tem atualizando, e agora a gente já começa a trazer esses 4, Colômbia, México, República Democrática do Congo e Indonésia, para que a gente vá ampliando aí, formatando o início desse observatório
da ambição climática do Sul Global, que a gente já está vendo ser esse nome que a gente vai manter, para começar a pensar exatamente em ter esses dados sempre ao alcance, né? Mas de uma forma que faça sentido também para as pesquisas desses países do Sul, né? Não só do Brasil, mas um olhar mais do Sul mesmo, só restrito às emissões, né? Mas que a gente possa ampliar também a política socioambientais e que tenham a ver com essa mudança de modelo. Para isso, para a gente também, a plataforma é super importante. E avisar que o nosso próximo Café com BRICS, já tem data, está muito organizado esse ano. Nós já temos a próxima data, que é no dia 10 de abril, às 4 da tarde, a gente volta para o BRICS Pode Ser Sempre. A gente fez hoje só excepcionalmente, por conta da professora Paula tinha reunião, mas a gente volta para lá. E lembrar que as comidinhas, por favor, comem, né? Porque foram 25 inscritos, aí vem menos gente. A gente faz a comida de acordo com mais ou menos, né? A quantidade de gente fala que vai vir. Então, por favor, deixar sobreja da forma, tá? Muito obrigada novamente a vocês e obrigada também a parceria e a participação aí com os pesquisadores da plataforma. Espero que vocês voltem logo. Né? E para a COP, quem sabe vocês estão. Seria legal. Tchau, obrigada.